primeira etapa da guerra está concluída. Rhaenyra está no trono, mas agora que vem os problemas de verdade. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio de A Casa do Dragão. Sabe quando você é herdeira de uma riqueza gigantesca, aí você sai pra viajar, seus irmãos gastam tudo, e quando você volta, você tem que lidar com um monte de BO? É tipo isso que vai acontecer, e eu vou comentar isso hoje. E pra você não perder os reviews dos próximos episódios, já deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nada. Porque é aquele negócio, né? Passa na telinha, passa na internet, passa no cinema, passa no streaming, eu trago aqui. Simbora, vamos falar de política? You're going to have to kill him. You may not rule and remain yourself. There is in you a door that must shut. You will do things that your heart would have recoiled from. I dispute that I must become what I am not. Time will tell. Vamos falar do terceiro episódio de A Casa do Dragão e é aquele negócio, por incrível que pareça, tomar Porto Real foi a parte mais fácil. Literalmente, né? Porque a Alicent deixou tudo assim, facinho pra entrar, os dragões virem, causar aquele medinho, mas aí depois tá tudo certo. Foi a parte mais fácil. Agora que vai lidar com a parte mais difícil. Por quê? Todo mundo ajudou a Rhaenyra a subir ao trono, correto? Correto. E aí vai começar as pedinças. O povo pedindo, os nobres pedindo, todo mundo pedindo. Só que ela não contava que os verdes não estavam tão unidos quanto os pretos, porque os pretos se conversavam ali, um perdia ajuda pro outro, conselhos e assim vai. A Alicent era a do grupinho que foi a pior forma de ter informação, porque ela não sabia de nada, ela estava sendo jogada para escanteio e foi a pessoa que movimentou tudo pra Rhaenyra chegar, mas não sabia de nada. Essa falta de informação vai ser um negócio muito importante nesse episódio. Começando o episódio com o Daemon chegando em frente ao exército do Hightower. E aí o que acontece? Ele chega com 3 dragões, com o Hug e o Ruff atrás dele, com a Asa Prata e o Vermithor. E aí ele querendo o Daeron, né? O Daeron Targaryen que... Gente, é uma coisa assim que ele foi inocente. Vai, você tem que concordar comigo que o cara foi inocente. Ele sabe qual é a ligação dos dragões, os montadores. É uma coisa assim muito forte, é aquele negócio assim bem intenso. Quando o primo da Alicent oferece o Daeron pra ele, simplesmente a Tessarius dá uma olhadinha assim. Quem és tu? Tá bom, né? Vou ficar aqui, estão pedindo pra eu ficar quieto, então eu vou ficar. Cara, o Daemon sabendo como que é a ligação de um dragão com seu montador, cair numa dessa, é tipo minha avó caindo no golpe do WhatsApp. Pô, foi ingênuo, foi inocente, foi muito inocente. Vai lá, né, farmou aura, mas depois cagou no pau, beleza? O Ormond Hightower entrega o moleque X, porque vocês achavam que esse era o verdadeiro, mas no final do episódio vocês vão entender que não é. Simplesmente ajoelha dizendo lealdade à rainha, assim, muito fácil. E o Daemon não pegou isso. Porque você é burro. Acontece tudo isso, ele entrega o garoto, e aí vamos pra Kingsland, onde tá acontecendo tudo. Claro que aí começa aquela faxina geral, tira as bandeiras verdes, tira tudo que é verde, tá todo mundo trabalhando ali. A Rhaenyra já começa com aquele momento assim, meio sentimental, né, olhando pra cama do pai dela, e aí ela, eu vou governar da forma que você imaginava que eu governaria, se esquecendo de um detalhe, né? O pai dela governou na paz, ela tá governando depois de uma guerra. Não tem como ela governar na paz, por enquanto. Mas ela se esqueceu desse detalhe. Ok, a Rhaenyra está lá e ela vai começar os seus afazeres de rainha. E aí é que a gente começa a ver as merdas que a menina tá fazendo. Por quê? Ela quer ser uma rainha do povo. Mas também isso é culpa da Verme Branco também, que ficava falando umas asneiras na orelha dela. E pessoa que não sabe governar aconselhando a mulher que tá mais perdida que cego em tiroteio a ponto de um burnout, que acabou de perder 2 filhos, teve que invadir tudo, engolir o luto e... Você sabe, né? Rhaenyra tá meio pneu das ideias, tanto é que ela, quando ela anda pelos corredores, ela acaba vendo o Jace andando, confundindo lá com um serviçal. Ela tá meio tantando das ideias. Ela começa vendo que tá uma zona o castelo, rato pra tudo quanto é canto, porque o bonito do Aegon, na época que mataram o filho dele, né? Ele sabia que tinha sido um dos caçadores de rato, então mandou matar todo mundo. Então tá lotado de rato, tá aquela bagunça, tá aquela zona. É bem aquele negócio, a gente não tinha percebido como estava bagunçado o castelo na época que tava lá o Aegon, o Aemond, eles conseguiram esconder muito bem isso. Aí quando a Rhaenyra pegou tudo, é aquele negócio, seus irmãos gastaram toda a sua herança, você
tá quebrada, você tá falida e você tem que lidar com um monte de BO. Onde está o meu ouro? Justamente isso que acontece quando ela tá no pequeno conselho dela e ela descobre que o tesouro foi roubado. O tesouro do castelo tá vazio. Então ela tá lidando com uma crise financeira, com uma crise política e com uma crise quase guerra civil ali dos plebeus. Cansei. Então ela tá tentando resolver tudo de uma vez, mas ela quer ser coroada, assim como Aegon foi coroado. Aí a gente vai começar a falar em partes aqui. Ela tem que conquistar o povo, ela tem que conquistar os setes da fé, os sacerdotes, e também ela tem que conquistar os nobres. E aí que vem aquele negócio de politicagem. Só que quando ela vai conversar com o sacerdote dos setes, ele fala que ele não pode fazer a cerimônia porque ele não viu o corpo do Aegon morto. Detalhe, ela mentiu falando que o Aegon estava morto só para acontecer toda a cerimônia de coroação. E eu repito, se fosse no momento de paz, iria acontecer dessa forma. Mas, como ela está pós-guerra não, porque ainda tá acontecendo a guerra. Não tem como ela fazer essas coisas. Então ela tinha que caçar primeiro o Aegon, mostrar o sacerdote do Sete que o Aegon estava morto, ter paciência. Quando ela chega e fala com o cara do Sete, o sacerdote do Sete, ele fala que ele não vai fazer isso e ainda ameaça, que é pra ela não arranjar briga com eles, porque eles não acreditam nos dragões, nessa parte mística falando que os Targaryens é como deuses, porque eles montam dragões. Ele não acredita nesse poder de fogo como poder. Ela fica um pouco puta das ideias, não, na cara dela ela fica muito puta das ideias, com aquela cara de tipo, ou você faz a minha coroação, ou o negócio vai ficar feio pro seu lado. Aí ela vai conversar com a população, né? Aí ela quer todo aquele simbolismo quando ela vai se vestir pra ir falar com o povo, sentar lá no trono de ferro. Nisso eu achei muito legal a forma que eles fizeram. Por quê? Nos livros, eles falam que quando a Rhaenyra sentava no trono de ferro, ela se cortava. Então teve uma hora que ela foi atender o povo e quando ela levantou do trono, tinha sangue escorrendo pelo trono de ferro. Na série, eles fizeram com que ela tivesse tão aflita, tão nervosa com a situação, que ela acaba menstruando. Então, o que vai parecer? Eles vão fazer o mesmo esquema, como eu disse no vídeo passado, eles estão contando de formas diferentes, mas o mesmo resultado que vai dar nos livros. Então, o que dá pra entender? Ela vai sentar no trono de ferro, alguém vai ver ela sangrando, mas é a menstruação, e aí eles vão falar que o trono tá rejeitando a Rhaenyra. Mas ela chega lá e ela fica apertando até o trono de ferro, assim, porque ela tá com uma cólica do terror, né? E ela vai conversando tudo e ela vai escutando o povo. Só que ela vai escutando o povo e se solidarizando com o povo e se esquece que os cofres estão vazios. E ela vai falando amém pra todo mundo. Não, eu vou resolver isso, eu vou fazer isso, eu vou... E sim, e sim, e sim. O Corlys Velaryon, que tava ali do lado, ele falou, mas filha, de onde você vai arranjar dinheiro pra atender todo mundo assim? A sua família mais rica tá com o castelo queimado, tá sem riquezas por causa da Batalha da Guela, né? Que a triarquia acabou invadindo. Também tem esse detalhe. Muita gente da triarquia conseguiu pisar em terra. Então tá espalhado tudo pelo reino e ainda tem que caçar esse povo, porque eles ainda estão descendo a lenha em todo mundo. Tá, povo feliz, um check ali. Vamos lá, negativo para os Sets e um check para o povo. Tem uma moça lá que acaba dedando todos os nobres, que eles estão passando muita fome porque os nobres chegaram, não, vamos comprar todos os recursos alimentícios, carne, grãos, pão, peixe, tudo, pra gente não passar fome, porque guerra, a gente sabe que é período de seca, período de coisa louca, então vamos catar tudo. E a Rhaenyra via que tinha rato pra tudo quanto é canto, ela vai resolver 2 pragas numa cajadada só. Vai marcar um banquete com os nobres. Nesse meio tempo, o Corlys Velaryon chama a Rhaenyra pra um jantar, pra ela legitimar os 2 filhos dele bastardo. Nossa! A cara dela de, tipo, não vou fazer isso, tava nítido, só o Corlys não quis perceber. Eu acho que ele tava tão contente que os filhos dele fez as pazes com ele, que ele não percebeu que a Rhaenyra tava com a cara, tipo, estampado na testa dela. Eu não vou fazer o que você tá me pedindo. Então aí, quando chega a hora de transformar os bastardos em Sirs, não coloca o nome do Adam como Velaryon. Ela continua como Adam de Casco. Uma boa criança, Adam avisa o Corlys, e aí o Corlys fica puto das ideias. Ele perdeu tudo em prol a causa da Rhaenyra. E a única coisa que ele pediu é que ela legitimasse os seus filhos bastardos. E aí ele faz a fala igualzinha do irmão dele quando perde a cabeça lá na primeira temporada. Bom, é uma questão de legitimidade. Seu filho Joffrey é um bastardo. Seu filho Lucerys, a quem aceitei como meu herdeiro,
Era um bastardo. Lord Corlys. Seu filho Jaceres se deu e morreu como bastardo. E aí a gente vai ver mais pra frente que vai dar dessa relação aí, talvez ele se demita como mão do rei, e assim vai, o negócio ficou feio. Então, mais um xizinho na lista de Dona Rhaenyra. Faz o banquete lá com os nobres. Aí ela fala, agradece todo mundo que esteve ao lado dela, aí você vê um monte de nobre, duas caras, falando, eu tava contigo, não sei o quê, mas com certeza tava também com o Aegon. Aquela parte da patotinha ricas, né, que pende pra onde que dá mais. Aí quando vai servir o banquete, um monte de rato assado pro povo comer, eles acham um absurdo, eles acham uma coisa assim horrorosa. E nesse momento que tá acontecendo o banquete, ela manda os capas douradas e saquear a casa de todos os nobres, por causa do que aquela mulher dedou. Eles saqueiam as casas dos nobres, pegam todos os recursos que era o que ela precisava pra dar pro povo, pra dividir tudo por igual. Claro que a nobrada não achou legal isso. E aí ela falou assim, como assim? Nós estamos sendo roubados? E aí ela falou, não estão sendo roubados. Como vocês compraram tudo e a gente precisa dividir comida de igual para igual porque a gente tá num BO gigantesco, então vocês vão oferecer isso para a população e parte do ouro de vocês, já que meus cofres estão vazios, vai ser tributos pela coroa. Não ficaram nada felizes. Nada feliz. Rhaenyra sai, mais um xizinho, porque o sacerdote do Sete tá de mal com ela. O Corlys Velaryon, que tava ali apoiando, perdeu tudo, perdeu os navios, perdeu suas riquezas, ela não atendeu o pedido dele, um xizinho, não tá puto das ideias com ela. Vai conversar com os nobres, saqueia a casa deles, pega o ouro deles, fala que é tributo e divide o que eles tinham, né, guardado entre o povo. Mais um xizinho. Os únicos que ela está, assim, de bem é com a população, porque depois que ela pega tudo aquilo que ela tirou dos nobres, aí ela dá uma de Robin Hood e sai distribuindo pra todo mundo, falando que ela é uma rainha do povo e não sei o que querem eles com ela. Até quando, né, minha querida? Até quando? A guerra ainda não acabou. O Ormond Hightower fez aquela cena, não foi à toa. E aí, numa dessas que ela tá com a cabeça cheia, aí ela vai conversar com o Daemon. O Daemon fala que ela precisa ser mais firme, que de certa forma, ele tá falando uns conselhos bons, né? Você chegou tão longe e ainda não sabe quem é. Apesar que ele fica querendo que é guerra, vamos conquistar tudo, mas ele deu uns conselhos assim que é pra ela se impor. Ela viu que lá em Dragonstone, se ela não se impunha, os nobres dali, o conselho dela engolia ela. Tanto é que o que aconteceu, né? Porque ela foi muito pacífica, o único que ficou com a bola baixa foi aquele que ela deu uma bufetada na cara. Aí ela falava que ela ia governar assim como o pai dela governou. Minha filha! Qual é a parte que você não entende? Que o seu pai governou em uma época de paz. E ele não queria usar os dragões porque ele ficou meio de luto porque o dragão dele morreu. Repito, ela está em guerra. Não tem como ela ficar, não vou usar meus dragões, não. É nessa hora, pode ser um pouco ríspido, pode ser um pouco agressivo, mas tem que usar, filha. Não é a mesma situação, não é o mesmo cenário. Tem que usar força e falar, vai ter que fazer isso pelo bem do reino e tá. E é isso que a Alicent fala pra ela quando ela pede conselhos pra Alicent. E ela pergunta como que era governar na época que o pai dela tava doente, né? Porque quando o pai dela tava incapacitado, quem governou como regente foi a Alicent. Você não poderá governar e seguir sendo quem é. Você terá que fazer escolhas e terá, em algum momento, que virar o rosto enquanto as pessoas sofrem e morrem. Há uma porta em você que terá que fechar. Você fará coisas pelas quais seu coração sentiria repulsa antes de ascender ao trono. Eu reconheço a dificuldade, mas me recuso a me tornar aquilo que não sou. O tempo dirá. Depois de muito tempo, de muito auê acontecendo, ela fala pra Alicent que o filho dela tá lá. E aí, antes dela tomar a decisão dela, o Daemon fala pra ela definir o garoto, né? Porque ele é um possível candidato ao trono. Ela não quer fazer isso, ela não quer matar mais ninguém. Aí ela tem a humanidade do pai. E aí ela decide mandar o guri pra muralha. E ela avisa isso pra Alicent. Ela falou assim, tá, antes de você enviar meu filho pra eu nunca mais ver ele, porque eu quase nem vejo o garoto, né? Desde criança que ele foi mandado lá pra cidade
com o meu primo pra ser escudeiro dele, pra ser um serviçal. Ela, beleza, você se despede e tudo. Ela até tem umas cenas que compadece com o garoto, que o garoto fica mudo, entra mudo e quase sai calado, né? Porque Ormond mandou ele ficar calado e ameaçou a família dele, que aí elas descobrem agora. Quando a Rhaenyra fala que vai ver a mãe dele e tudo, nananana. Quando a Alicent entra, ela fica com uma cara de bunda, de tipo, quem é essa pessoa? Não é meu filho, não. Mãe sabe, né? Mãe conhece o filho. Rhaenyra pega no ato quando os dois se olham ali, porque o menino até fica escondendo o rosto assim, tipo... E aí ele fala que o Lorde lá, o Ormond, pintou o cabelo dele, ameaçou a família dele, pegou um garoto X, falando que ele ia se passar pelo Daemon, porque tudo que fosse acontecer com o Daemon não ia ser o Daemon verdadeiro. Ela viu que o cara ainda estava manipulando, não estava do lado dela, e aí quando ela manda queimar tudo, né, que eles terminaram de fazer a faxina dos verdes, e aí nessa noite, quando ela descobre que ainda tem muito o que fazer, que a guerra não acabou, vem um sacerdote dos dragões, que cuidam dos dragões, e aparece todo machucado, só o bagaço. E aí ele conta pra Rhaenyra que o exército de Hightower tomou Tumbleton. Tava todo mundo lá sendo refém dos soldados, tudo, e ela fica com aquela cara de tipo, o quê? Eu não tenho um minuto de paz. O B.O. tá 2 vezes pior. Ainda tem que resolver a crise que tá na cidade, porque ela tá sem tesouro nenhum. E ainda o bonito me toma Tumbleton. Detalhe, o Hugh pediu pra ela, no meio do episódio, pediu pra ela a moradia que ela prometeu pra ele e servir ela. E aí ela fala assim, ó, quando as coisas se resolverem, eu vou te ajudar. Mas nisso, a esposa dele foi pra Tumbleton. E aí, quero só ver quando ele descobrir isso. E depois dessa notícia maravilhosa, ela fala que vai queimar todos os verdes, sim. E aí a gente vai ver um pouco da Rhaenyra tirana. E eu acho que um detalhe muito legal, porque quando ela fala que vai queimar tudo, o serviçal taca fogo em todos os utensílios verdes, tudo, cadeira, bandeira, tudo, e aí ela ficou olhando, né? Bem no momento que ela fala que vai queimar todos os verdes, as coisas dos verdes são queimadas junto. Aí fica aquele simbolismo, né? Aquele negócio chocante. E assim termina o 3º episódio de A Casa do Dragão. Foi um episódio mais calmo? Foi calmo entre aspas, mas é um episódio mais político, aqueles episódios de mostrar consequências e transformar as decisões merdas que a Rhaenyra teve, vai ter consequências. Então a gente vai ver nos próximos e aí a gente vai entender o que a Emma Darcy falou, que como que a gente vai lidar com a Rhaenyra se tornando uma pessoa ruim. Não sei se vai se tornar uma pessoa ruim, porque eu não sei como que eles vão fazer ela na série. E a gente vai acompanhar nos próximos episódios. Mas como ela vai agir pela emoção, assim como todos os outros Targaryens. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou, o que você vai esperar da Rhaenyra daqui pra frente, porque não dá pra ser mais boazinha. As coisas estão completamente diferentes, então deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio e o que você espera dessa nossa rainha. Será mesmo que a gente vai continuar passando nosso pano preto com glitter? Não sei não. Apesar de tudo que ela passou, fica aberta aí o questionamento. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações para você não perder o review dos próximos episódios. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, que eu também tô soltando alguns conteúdos lá, me segue aqui que tá aparecendo aqui na tela, @NataliaAmonte, facinho, facinho. Me ajuda também a crescer nas outras plataformas, então se inscreve aqui, vai lá, tem uns conteúdinhos diferentes que eu não tô postando aqui. E também, se você quiser saber mais sobre a história antes de sair os episódios, tem o link aqui do livro na descrição, de Sangue e Fogo, e aí você pode ler. É um link de afiliado, então é seguro. Então vocês compram e uma comissãozinha vem para mim. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio de A Casa do Dragão, porque por enquanto só vai ser conteúdo de A Casa do Dragão aqui no canal, beleza? Muito obrigada pelo acesso. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.